Nessa videoaula, nós vamos tratar sobre o equilíbrio do açúcar, da glicose e do cálcio. Ambos são importantes na consideração sobre a homeostase, o equilíbrio dinâmico que é necessário para a vida do animal. A glicose, como sabemos, ela é um importante carboidrato para o organismo, pois é a partir dessa molécula que o animal obtém a energia necessária para realizar as suas funções orgânicas. A glicose é o grande combustível para a fisiologia do animal. Nesses três esquemas, nós observamos que a glicose, ao ser quebrada pela glicólise, em todos os três esquemas, vai haver a produção do ácido pirúvico e, independente do tipo de fermentação alcoólica ou lática que essa glicose sofra ou a participação no ciclo de Krebs, nós vamos observar a geração de ATP. ATP e ATP. Daí, então, dizer que essa molécula ela é extremamente importante para a obtenção da energia necessária para a manutenção da fisiologia. A glicose ela entra no organismo do animal, principalmente a partir da ingestão de alimentos que são ricos em carboidratos. Esses alimentos, então, podem ser quebrados até a glicose. Essa glicose, à medida que ela entra para o plasma desse animal, e se houver uma demanda naquele momento, vai haver um consumo metabólico de imediato. Com isso, então, há um consumo e uma baixa então da glicose sanguínea, que nós chamamos então de glicemia. Por outro lado, se essa glicose absorvida está num momento onde não há consumo dessa glicose, o animal está em repouso apenas com seu metabolismo basal, dependendo da quantidade de glicose que é absorvida, ela pode aumentar no sangue. Então, chamamos isso aí de aumento da glicemia ou hiperglicemia. Nesse momento, o pâncreas, através de suas células, vai perceber a glicemia aumentada e, com isso, produz um hormônio bem conhecido chamado de insulina. O papel da insulina vai ser retirar essa glicose que está no sangue e jogar para o interior das células. E vai ser feito principalmente o depósito no fígado, nos músculos e no tecido adiposo. Essa glicose que passa para o interior das células sofre um processo de acumulação de carboidrato, chamado de glicogênese. Essa glicogênese significa dizer que a glicose vai ser mantida e, com isso, uma redução no nível sanguíneo, uma baixa, então, da glicemia. No caso em que ocorre uma baixa da glicemia, seja por esse consumo metabólico aumentado, ou uma baixa de glicemia em função da glicogênese, que retirou do sangue e acumulou no interior das células, o pâncreas, da mesma forma, vai perceber e vai produzir o glucagon, outro hormônio que atua no fígado e quebra o glicogênio, por um mecanismo chamado de glicogenólise. Se quebra o glicogênio, há então um aumento da glicemia. Então a gente observa que há mecanismos que levam, onde há a participação do pâncreas, aonde pode aumentar essa glicemia ou diminuir essa glicemia, dentro daquilo que é demanda do organismo do animal num dado momento. No caso do cão, o valor normal da glicemia, o que é necessário para o seu dia a dia, é alguma coisa entre 60 a 120 miligramas por decilitro. Se isso ocorre, nós dizemos então que existe um equilíbrio do açúcar, um equilíbrio da glicose. Temos então instalada ou exemplificada a homeostase do açúcar. O controle da glicemia, então, de modo resumido, é feito a partir da insulina, que tem um efeito hipoglicemiante. Se a glicemia estiver aumentada, o pâncreas produz a insulina então faz com que a glicose entre para a célula e, com isso, há uma baixa da glicemia. Se essa baixa for acentuada, o pâncreas produz então o glucagon, que é hiperglicemiante, e faz com que a glicose aumente na circulação para atender uma demanda num dado momento. Mas internamente, o que nós estamos dizendo é que o alimento, ao ser ingerido e ao ele ser aproveitado, ele ser absorvido, ele aumenta a taxa de glicose.
e o pâncreas, a partir das suas células beta, produz a insulina e a insulina joga, entre outros tecidos, também para o fígado, que absorve essa glicose e armazena na forma de glicogênio. Por outro lado, se existe uma hipoglicemia ou uma baixa taxa de glicose, há uma estimulação no pâncreas para as células alfa. Nesse momento, então, essas células alfa que são estimuladas produzem o glucagon. E o glucagon, então, ajuda o fígado no processo da quebra do glicogênio e liberando a glicose. Dessa forma, então, a homeostase do açúcar se instala. O cálcio também é uma proposta dessa videoaula de nós considerarmos. É importante lembrar que o cálcio ele participa dos processos de mineralização dos ossos e do dente, ele participa do processo de contração muscular, como um elemento extremamente importante para que haja contração, participa dos impulsos nervosos para que haja o potencial de ação, toda vez que tiver um impulso nervoso, significa a mobilização das vesículas de neurotransmissores por um processo cálcio-dependente. Então, o cálcio se torna importante por esse mecanismo. Além disso, o mecanismo da coagulação sanguínea é dependente do cálcio e o cálcio também é um cofator enzimático no metabolismo celular. Então, há uma necessidade desse cálcio ser mantido sempre em equilíbrio para que haja um bom funcionamento do organismo. Um bom funcionamento significa homeostase. Toda vez que houver uma baixa de cálcio sanguíneo, o que significa uma hipocalcemia, a ingestão do cálcio a partir da alimentação e que chega no trato intestinal tende a ser absorvido, aumentando então a quantidade de cálcio nesse líquido extracelular, aonde vai ocorrer troca facilitada com as células que necessitam desse elemento. Ao mesmo tempo, se existe uma baixa do cálcio sanguíneo, o rim também tem condição de perceber essa baixa do cálcio e ativa o seu mecanismo de reabsorção desse elemento, jogando também para o líquido extracelular. Ao mesmo tempo, através de hormônios, vai ocorrer uma absorção do cálcio dos ossos. Os ossos são um grande reservatório de cálcio e de fosfato no organismo. E toda vez que existir uma baixa de cálcio, esse osso vai ceder o cálcio para o líquido extracelular e, com isso, as células vão ter o cálcio de pronto uso para manter o seu metabolismo. A situação oposta, que é a hipercalcemia, o aumento do cálcio plasmático, faz com que aquele cálcio que está sendo ingerido a partir da alimentação seja principalmente eliminado através das fezes, assim como aquele cálcio que está em excesso no líquido extracelular, ele pode também ser secretado para o trato digestório e ser eliminado pelas fezes. O líquido extracelular também vai ceder o seu cálcio em excesso para os rins, que têm a possibilidade, então, por mecanismo de filtração, de eliminá-lo do organismo, fazendo uma urina mais rica em cálcio. E, por último, toda vez que existir um aumento do cálcio, uma hipercalcemia, vai haver a chance de uma deposição ou uma devolução daquele cálcio para o osso. Como dito, o osso é aquele sistema, né, que tem a possibilidade de ceder uma grande quantidade de cálcio e de fosfato. Nesse momento, ocorre a deposição. Se isso ocorre, a tendência é que essa calcemia volte então ao normal. Essa normalidade ela é obtida por meio do controle do feedback negativo. Se existe um aumento do cálcio circulante, os mecanismos que entrarão em ação serão aqueles que tendem a diminuir esse valor de cálcio. E se existe uma hipocalcemia, nós teremos que ter mecanismo para que haja um aumento dessa calcemia de forma a atingir um equilíbrio necessário para o trabalho, principalmente muscular, que é um grande consumidor do cálcio. Não esquecendo que o sistema nervoso e outros sistemas também necessitam desse cálcio, como dito anteriormente. Os mecanismos que nós citamos aí como hipercalcemiantes são aqueles relacionados com o hormônio paratormônio produzido pela paratireoide e pela vitamina D, que pode
surgir aí dos alimentos. Essas são substâncias hipercalcemiantes capazes de aumentar o cálcio plasmático. A substância hipocalcemiante é a calcitonina, produzida pela tireoide. Se existir um equilíbrio, nós vamos chegar aos valores referenciais nos animais. No caso dos cães, o cálcio total normal, o que significa o valor da homeostase, é entre 8 e 12 miligramas por decilitro. Não difere muito dos valores referenciais do cálcio nos gatos, onde o cálcio total é algo entre 7,2 a 12 miligramas por decilitro. A situação que indica um desequilíbrio desse cálcio é chamada de osteoporose. É um dos exemplos da patologia associada com o desequilíbrio do cálcio. A osteoporose é uma doença muito associada com a senilidade e indica essa quebra da homeostase. Nós temos na situação normal, nós temos dois elementos importantes, uma ação osteoblástica e uma ação osteoclástica. O osteoblasto significa aquele que constrói o osso, e o osteoclasto é aquele, digamos, que destrói o osso, ele retira o cálcio do osso. Então, o normal é o equilíbrio entre a utilização e a deposição. No caso da osteoporose, esse equilíbrio ele se quebra. Você tem o osteoblasto trabalhando, como mostra nessa ilustração, de modo normal, mas você tem um efeito osteoclástico mais bombástico, como está mostrando aqui. Então, há uma quebra do equilíbrio, há uma fragilidade, então, dos ossos, que perdem uma quantidade expressiva de cálcio, de forma a se tornar esponjoso e permitindo, então, essa fragilidade e as fraturas, muitas vezes espontâneas. Nós sugerimos, para completar essa videoaula, o acesso ao WebQuest-VET, no endereço www.webquestvet.uf.br, e no item 7 vocês vão encontrar o controle do cálcio e do fosfato. Isso vai ilustrar essa nossa videoaula de hoje, ou complementar esse assunto que foi tratado.